Continuação da história, filhas. E aí, nisso, enquanto eu tava conversando com ele, adivinha que chamou a Carla pra conversar? Andressa. Sim, gente, Andressa chamou a Carla pra conversar. E na hora que ele falou intuição de mulher, né? Aí eu fiz assim. Aí quando eu olhei pro lado, eu... Léo. Aí o Léo olhou assim, ele... Aí ele, mano, melhor ir embora, né? Aí eu olhei assim, eu falei, não, assume seus B.O. Assume seus B.O. Aí ele, vixe, ele vai perguntar pra ela. Eu falei assim, você negou, Léo? Aí ele, neguei, né, parça? Aí você negou, ela te perguntou se você ficou com a Carla e você falou o quê? Aí ele falou, falei que não. Eu falei assim, você sabe que você tá vacilando com a Carla e não com a... Você tá vacilando com ela, mas assim, 10 vezes mais que a Carla. Você sabe, né? Você negar. Aí ele falou, ah, você acha que se fosse sua prima, o cara ia perguntar, ela ia falar. Ela ia falar a verdade. Sim, já fiquei, qual o problema? Ela não ia negar, tipo assim, que ficou com você como se você fosse nada, como se você nunca tivesse existido na vida dela. Aí ele, você queria que eu falasse pra mim? Eu jurei pela minha mãe. Eu falei, achei que você tava zoando que você jurou pela sua mãe. Ele, não. Eu jurei pela minha mãe mesmo. Eu falei, juro pela minha mãe. Que eu nunca fiquei com ninguém daqui. Do nosso meio aqui. Se tiver alguma menina por aí, eu nem vi. Eu fiquei assim, Léo, eu tô chocada com você. Chocada com a sua cara de pau. Essa menina vai te bater, Léo. Aí ele, mano, eu vou embora. Eu falei, você não vai embora. Você vai assumir o seu B.O. Ele falou, mano, se ela perguntar pra Carla... Eu falei, a Carla vai falar a verdade, é óbvio. Aí ele, vai lá, Vitória. Eu falei, eu? Aí ele, você vai lá, fala pra... Tipo, se a Carla for falar algum bagulho, contorna a situação pra ela não falar, entendeu? Eu falei assim, eu não vou em lugar nenhum. Resolve você, vai lá. Ele, não, eu não vou, não. Aí nisso o João veio falar outra fita, e o João, parça. Aí ele, parça, as duas tá conversando. Aí o João, quem, parça? Aí eu falei assim, a Andressa e a Carla. Aí o João, vixe... Aí eu falei, não, você ficou sabendo que ele jurou pela vida da mãe dele, que ele nunca ficou com ninguém daqui? Aí ele, vixe, parça. E que ela falou pra você? Aí o Léo, mano, ela veio trocar umas ideias comigo, falou que pelo tom da Carla na conversa, achou ela muito pra frente, parecia um tom de ciúmes, entendeu? Aí perguntou se eu já tinha ficado com ela. Aí o João, e você? Aí ele, eu falei que não. Aí o João, vixe, mano. Aí eu olhei, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Porque dá vontade de... O Léo, agora você me entende? Aí o João, não, eu te entendo, eu também tenho vontade de dar um soco na cara desse cara. Eles estão chapando das ideias, mano. A mina tá no mesmo ambiente que ela, é só ela perguntar. Aí ele falou, é isso que ela deve estar fazendo. Aí eu falei assim, eu vou lá. E o Léo, fala que é mentira. Eu falei, quê? Eu vou desmentir a Carla? Nunca. Eu vou falar que é verdade. Aí o Léo, não, Vitória, não. E nisso eu já saí andando. Ele, Vitória, ô Vitória. E eu saí andando. Aí cheguei lá do lado. Aí nisso que eu cheguei do lado, as amigas dela já ficou olhando. Aí eu disfarcei, né? Eu falei assim, Carla, vamos no banheiro comigo. Aí eu, desculpa, vocês estão conversando? Cínica. Aí a Carla, não, a gente tá conversando de boa. Aí a Andressa pegou e falou assim, desculpa, tá, Vitória? Pelo mal entendido, eu vi que realmente quem é o culpado de tudo. Eu falei, como assim? Não entendi. Ela falou assim, é o Léo. O Leonardo é o culpado de tudo. Aí eu fiquei... mas culpado como assim? Não entendi. Ele fez alguma picuinha? Aí a Carla, não, ela tava dizendo aqui que na hora que ele foi falar pra ela, ele falou que o povo não tava, tipo... Falou assim, a tropa não tá gostando muito que vocês estão bebendo da bebida delas, tá ligado? E aí ela ligou tudo porque só tinha gente, entendeu? Aí eu falei assim, entendi. Aí ela falou, mas o Léo falou que a gente podia beber suave, à vontade. E aí eu achei que quem tava pagando era ele. Por isso que eu fiquei à vontade. Aí eu, entendi. Tipo, não me meti, deixei elas duas conversar. Aí ela falou assim, eu comecei a ficar com o Léo, falou pra Carla, né? Eu comecei a ficar com o Léo porque ele deu muito em cima de mim no bagulho da rave. Muito em cima, as minhas amigas estão de prova. Aí a Carla, com a cara das suas amigas eu não fui mesmo. Foi mal aí, entendeu? Mas eu não gostei dela. Aí a Andressa assim, não, é o jeito delas. Aí eu falei assim, não, desculpa.
realmente deve ser o jeito delas. Elas são bem arrogantes, bem soberbas. Aí ela é o jeito delas, mas não liga não. Elas estão quietas já na delas. Aí ela falou, e aí o Léo, ele deu muito em cima de mim. Ele ficava falando várias graças, e aí a gente deu um beijo. E eu fiquei imaginando o quanto doeu pra Carla ouvir essas coisas. Aí ela falou, a gente deu um beijo, e nisso ele já começou a falar que tava apaixonado. Começou a me pedir em namoro, tipo, brincando, em casamento. Gritava que tava apaixonado pra todo mundo. E aí eu fiquei assim... eu e a Carla conhecem bem o jeito do Léo. O Léo, gente, ele assim, ele é uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa. Ele é o melhor amigo que se pode ter. Ele é engraçado, ele é divertido, ele tá sempre com você. Mas ele tem, eu sempre falei isso desde o início que eu comecei a contar a minha história pra vocês. Ele tem uma lábia. Ele faz as meninas se apaixonarem. Porque ele tem uma lábia muito boa. Entendeu? Ele não presta. Mas ele tem uma lábia muito boa. Ele faz as meninas se apaixonar, principalmente por ele ser engraçado. Então, ele se declara muito, ele é muito intenso. Mas o problema dele é que ele não consegue manter essa intensidade. A única pessoa que ele realmente, assim, manteve essa intensidade do nível, assim, ter ciúmes. Ele tem ciúmes de qualquer ficante, essa é a verdade. Mas dele manter esse sentimento foi a Carla, que se aflorou depois que a Carla terminou com o Igor. Que é o que eu falei pra vocês. A gente sempre acha que não vai doer tanto quanto dói quando acontece. E foi a mesma coisa com o Léo. O Léo sentiu quando a Carla pegava o Igor, entendeu? Ele via que, tipo assim, doeu ali, sabe? Mexeu no ego dele, ela ter pegado o Igor. Que pra ele achou que a Carla, ela é qualquer uma. Sendo que eles se conhecem há anos, eles sempre foram amigos, entende? E a Carla, como conheceu ele na adolescência, ela era muito bobinha. E ela começou a virar mulher, ela começou a crescer, ela começou a pegar mais pessoas, ela começou a ser pilantra igual. Começou a jogar de igual pra igual. E é aí que pegou, entendeu? No ponto fraco dele. Mexer com o ego dele, porque ele tem um ego mais alto do que o João. O João um pouquinho mais... Isso que as meninas levantam o ego do João lá em cima, mas do Léo, ele já tem uma boa autoestima. Ele já tem o ego muito elevado. Vocês conseguem reparar nisso eu contando as histórias pra vocês. Ele se acha... Mas não é que ele se acha desumilde. Não. É porque as meninas a gente dá em cima mesmo. As meninas elogiam, as meninas pagam pau, as meninas... Enfim... E aí, nisso, ela contou. Ela falou, e aí a gente não se desgrudou desde então. E a gente se fala todos os dias. E quando eu cheguei aqui, ele falou que... Eu falei assim, com certeza... Falei zoando, com certeza tem uma menina aqui que você já ficou. E ele brincou, falando que não, jurou que não sei o quê. E ele levou muito a sério. E eu acreditei nele por ele ter levado muito a sério. Eu tava até brincando, mas ele falou tão sério que eu falei, caraca. Eu achei que ele não prestava, que ele não valia nada. Só que quando teve a discussão, e é por isso que eu tô aqui falando com você, e aí ela ainda não tinha perguntado pra Carla, eu cheguei bem na hora. Ela falou assim, é por isso que eu tô aqui, com toda a sinceridade do mundo, não pra arrumar briga, mas quando teve a nossa discussão ali, eu percebi uma coisa a mais. E eu quero te perguntar se você já ficou com o Léo. Aí a Carla virou pra cara dela, já! Desse jeito, a Carla virou, já! Aí ela, já ficou? E a Carla, já? Fiquei. Aí ela, eu imaginei. Aí a Carla, por quê? Ela falou, não sei, intuição. Muitas vezes também ele fica olhando pra você. Ele fica se importando que, tipo, com algumas coisas, sabe? Ele chegou a comentar que aquele moleque que tava aqui era sem noção, porque você tinha pegado um parceiro dele, que esse moleque era parceiro. E aí eu liguei as coisas. Aí a Carla... Ele contou como se eu tivesse pegado um amigo dele. Aí ela, alguma coisa assim, acho que o irmão dele. Aí a Carla,
Eu já peguei o irmão dele também, mas o irmão dele não ligou de eu ter